Retornando, então, com um podcast da Gramado Clínica de Olhos. A gente, lá no início, apelidou de GCOcast. E tem sido aí uma boa ferramenta para a gente comunicar muita coisa da oftalmologia. Tenho trazido aí muitas presenças muito legais aí que a gente vem conversando sobre o que para nós, especialistas, é o dia a dia, mas eu acho que para as pessoas que entram em contato com a área, né, elas vão aprendendo o tamanho, né, e a diversidade de assuntos que a gente tem dentro da oftalmologia. Hoje, de novo, eu trago a Luísa, né, como convidada. Luísa nem é mais convidada, né? A Luísa já é host, né, do podcast aí de tantas vezes que ela veio contribuir. Então, boa noite, Luísa. Bem-vinda de novo à nossa conversa. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente traz alguns assuntos que, assim, o que a gente vai tentando trazer como especialista, né? Esse tipo de assunto aqui, esse tipo de conversa, melhor dizendo, eu acho que a função disso daqui é tentar trazer as coisas do dia a dia. É a conversa que realmente ela ocorre nos corredores, na sala de espera da clínica e que a gente pode ajudar um pouco com a nossa visão de especialista para tentar decodificar um pouquinho a oftalmologia, né? A gente vive dizendo que medicina é a grande arte de inserir método dentro de uma cultura, né? Então é o que a gente vem fazendo desde sempre, né? Desde que a gente se forma, a gente tenta fazer isso. E às vezes é uma conversa mais simples, mais tranquila, que a gente vai ajudando o paciente ou quem precisa de um serviço mais especializado a pensar, né? Então, eu acho que a gente algumas vezes trocou ideias sobre isso, Luísa. Com certeza. E a medicina, claro que ela tem uma evolução como qualquer outra área, a cultura muda, né? Eu acho que a gente vinha lá de uma medicina de anos atrás ou décadas atrás de uma questão de uma autoridade quase exagerada nos médicos e hoje eu acho que as coisas estão muito mais próximas, na verdade, né? As conversas são mais leves, eu acho, mais tranquilas, né? E a gente tem as ferramentas de informação para melhorar um pouco, assim, democratizar mais o conhecimento, a gente debate o conhecimento de forma mais ampla. Compartilhar, na verdade, o conhecimento que a gente tem, né, com o paciente. Sem dúvida. E acho que aquela questão, assim, dizia alguns anos atrás, Dr. Google e tal. Hoje a gente usa como um aliado, né? Hoje a gente está respaldando o que a gente está falando nas ferramentas digitais, né? Não, com certeza. É muito interessante isso que tu trouxe agora. Hoje mesmo, durante o consultório, ao finalizar a consulta, o familiar do paciente olhou para mim e falou: ai, que coisa boa, hoje eu consegui entender tudo. Aí ele me questionou, às vezes é uma linguagem tão teórica para vocês, tão do cotidiano, que a gente acaba não pegando tudo, né, o que foi dito durante a consulta, e hoje de uma maneira clara, eu acho que o podcast tem trazido isso ali para a clínica, os pacientes conseguem, nos trazem dúvidas, a gente consegue aproximar essa linguagem, então contribui muito isso, e é algo que a gente tem que pensar hoje, com o paciente mais próximo, com internet, com informação, a gente tem que trazer isso para perto. Eu acho que uma coisa que é extremamente importante falar, e é delicado, mas eu acho que a função do podcast é justamente essa, né? Nós, como dois especialistas, falar sobre assuntos mais, até vamos dizer espinhosos, assim, mas acho que faz parte. Então, é uma coisa que a gente tenta, não é neutralizar, mas tipo, amenizar um pouco, é o embate de autoridade ou embate de conhecimento ou de quem está conduzindo quem, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se diz, né? Eu acho que é extremamente importante, assim, a gente cuidar que existem os extremos. Por exemplo, tem aquele paciente que chega no teu consultório e diz assim: doutora Luísa, a senhora faz o que a senhora quiser que eu confio na senhora, né? E por outro lado, outra ponta do espectro é aquele cara que ele não quer aceitar nada sem que ele estude tudo, entre aspas, né? E ele queira conduzir. O que tu me diz, assim, o que tu pensa em relação a isso, Luísa? Qual é o melhor caminho? É difícil, né, a gente achar o melhor caminho, mas, assim, a gente tem extremos, mas eu acho que hoje em dia a gente caminha talvez mais assim para o sentido de condução, tá? E muito eu percebo isso no consultório. O paciente chega
já no consultório, a maioria querendo determinar, eu vim só para fazer isso, eu não quero fazer isso ou aquilo. E até mesmo na prática, assim, que a gente já falou algumas vezes sobre dilatar, não dilatar a pupila, né? Então, eu acho que a conversa, o diálogo, a aproximação, ela é super válida, mas tem uma coisa que o especialista tem que impor em alguns momentos, que é o seu conhecimento teórico. Então, o conhecimento científico, né, que o paciente vai lá consultar em busca disso, né, desse conhecimento. Então, é muito difícil encontrar esse equilíbrio, né, com o paciente, porque tem uma barreira, ele já chega, né, com essa barreira para ti, mas eu acho importante a gente se posicionar e, olha, até esse limite aqui a condução é minha, porque é estudo, é científico, isso que eu estou apresentando para ti. E não simplesmente só da vontade do paciente, que às vezes é por não ter conhecimento mesmo daquilo, né, da tua proposta ou do que tu está passando para ele, que ele chega com essa barreira já determinando, né, o que é o melhor para ele. Eu acho que isso é diário, né, no consultório é difícil, porque antigamente existia, acho que um outro trato entre médico e paciente. Acho que na nossa geração a gente está enfrentando esse meio termo, né? Perfeito o teu comentário. Eu costumo dizer que eu prefiro e acho mais correto eu conduzir informando ou entregando informação suficiente para o paciente entender por que ele está sendo conduzido. Exato. Eu acho que é por aí. Porque o que acontece? Eu faço muito analogia, Luísa, com quando eu vou fazer um voo. Eu vou voar daqui para outro lugar, tá? Eu não posso chegar no piloto e dizer o que eu quero. Existe uma condição técnica nesse ato. Para tu chegar ao destino. Exatamente. Eu quero chegar de A a B, mas alguém técnico vai me conduzir ali da forma mais correta. Eu confio numa escola. E assim, o paciente também ele precisa entender que o conhecimento ele tem estruturações, né? Tu tem uma estruturação de conhecimento. Existe metodologia. Existe o que a gente vem construindo há muito tempo, que umas pessoas leem mais, outras menos. A gente vem trazendo uma construção institucional para a oftalmologia local em Gramado. Né? Então, ela tem uma organização institucional. A gente ramifica o conhecimento, ramifica o apoio, ramifica o comercial, o administrativo. Então, cada um tem a sua condução. E quando está bem ajustado, consolidado uma posição, eu também não interfiro. O especialista é ele, é aquela pessoa naquele assunto. Eu vou lá e discuto também. Então, internamente também a gente tem essa questão da condução. Com relação ao paciente, é muito importante ele entender que ele deve ser conduzido de uma maneira sistemática. Então, por exemplo, o paciente, não, eu vim aqui só para fazer um óculos, chega batendo na mesa assim. O que acontece? É muito importante entender que não dá para separar a refração ou o ato de fazer um óculos com a possibilidade do paciente ter doenças silenciosas no olho. Exatamente. Então, vou, por exemplo, atender um diabético que ele pode sim já ter lesões assintomáticas na retina. Eu posso atender alguém que tem um glaucoma iniciando, que ele não vai sentir nada, e assim por diante. Né? Uma câmara rasa que pode dar um glaucoma agudo. Eventualmente, alguns itens de plástica, de via lacrimal, que ele ainda não percebe. Um ectrópio que ele não se deu conta ainda, que já está incomodando ele com o olho seco, que ele está usando um monte de colírio. Então, eu acho que tem aí uma série de questões que a leitura estratégica ou a leitura do diagnóstico, o paciente não consegue fazer como um todo. E nem cabe a ele fazer. Exatamente, claro. Então, essa questão do paciente conduzindo, existe hoje uma bandeira que é o empoderamento do paciente, que a gente respeita muito. Então, qual é o equilíbrio? Eu acho que no sentido, a gente não é invasivo dizendo que tem que ser assim, ou não é forçar, é tentar conduzir explicando a melhor maneira. Né? Ou até mesmo opções. Olha, dentro do teu quadro, nós temos 2 opções. Se ele te traz uma terceira, olha, essa aqui eu não acho válida, eu não concordo, explica por causa desse item e tudo mais. Então, eu acho que o diálogo, tu apresentar as opções é o correto, eu acho que a gente trabalha para isso, mas entender que tudo que a gente apresenta, né, não significa que a outra pessoa também possa fazer. Ele já chega com ideias prontas, é como a gente disse, busca às vezes algum conhecimento e vem com uma verdade absoluta sobre o que é para ele, mas às vezes não é assim, né? Muitas vezes não é. Eu acho perfeito. Eu vou sair um pouquinho da abstração. A gente está falando, né, de maneira mais abstrata, mais geral até. Vamos dar exemplos, tá? Vamos lá.
Vou dar um exemplo que é clássico na oftalmologia. Criança, até os 7 anos de idade, ela está dentro de um período do neurodesenvolvimento. Exato. Então, passando dos 7 anos, ela vai levar toda aquela visão que ela desenvolveu pro resto da sua vida. Exato. Então, aquela história assim, ó, eu só vou levar o meu filho quando estiver na escola, no oftalmologista, ou eu não vou levar agora porque ele tem medo, ou... Pode perder o time. Exatamente, vai perder o time. Então, assim, é importante examinar uma criança em torno de 2 para 3, nessa faixa de idade. Pode examinar antes? Pode, mas de 2 a 3 anos, 2,5, eu gosto muito de dizer, é um tempo que eu acho muito correto de examinar a criança, porque é ali que ela vai ter tempo hábil suficiente dos 2,5 até os 7 para tratar alguma coisa que aconteça. E eu gosto de dar muito exemplo, assim, que alguns pais, quando chega, tem alguma alteração, ficam super nervosos e se sentindo culpados. E eles, mas eu não percebi, ou a criança não falava. Ela não vai falar porque justamente é o período que ela está desenvolvendo. Então, se ela aquele é o basal dela, a visão dela é aquele basal, ela não sabe o que é melhor, o que é pior. Então, aí é um exemplo da importância. Não, eu só vou ir quando está na escola, porque na escola o professor ou alguma coisa, ele vai sentar mais longe ou mais perto, aí vai perceber a necessidade. E, inicialmente, o mundo da criança, o visual, ele é próximo. Ele não é distante, ele vai desenvolvendo tudo isso até a idade, né, de 7, 8 anos. O que acontece, assim, quem tem filhos, eu acho que cai aí cai um monte de novidade no teu colo, assim, em pouco tempo, né? Transforma a tua vida, assim, um monte de coisa legal. Mas é interessante porque, assim, os especialistas que conduzem isso, eles já estão acostumados a fazer isso, é como uma esteira, né, que ela vai passando e vem problema de novo, vem problema de novo. A gente está habituado a fazer isso o tempo inteiro. Então a gente consegue ajudar a conduzir. Então esse eu acho que é um grande exemplo clássico, assim, não é as pessoas que devem pensar em como criar uma solução. As soluções já são prontas, basta que se conecte com um especialista. E é interessante fazer o exame na criança, e independente se ela tem relato ou não, com certeza, ou queixa ou não, porque ela muitas vezes não vai ter mesmo, né? Em torno de 2. Esse é um grande exemplo, né? Acho que é bem prático. Outro exemplo que eu vou te dizer, assim, acontece às vezes... na tua área tu vai ter exemplos também, mas descolamento de retina, o que a gente sabe de descolamento de retina? De tudo que tu puder falar sobre descolamento, o que é mais importante? A velocidade de agir. Né? Descolou a retina, quanto mais rápido tu fizer uma cirurgia, melhor vai ser o teu resultado. A gente tem 20/20, 20/25 na clínica, por quê? Operou no dia seguinte que descolou, operou 2, 3 dias depois. É difícil, mas às vezes tu tem um acesso mais fácil, o paciente já consulta rápido, ele está preocupado. Então, isso transforma totalmente o resultado, né? E não dá para querer, por exemplo, vou nesse médico para ver se é isso mesmo, daí vou marcar consulta com outro, daí vou passar uma semana, 2, 3, um mês, eu já vi acontecer isso. O resultado, ele vai ser totalmente diferente. Já era aquela possibilidade dele chegar no 100% de visão. Então é outra questão que tem que ter muito cuidado, que o paciente não deve conduzir um caso desses, né? Um exemplo é um glaucoma agudo, né? Por uma câmara rasa, tem uma catarata, enfim. Aí o paciente chega, teve acometimento de um olho, está tratando, e aí tu já indica, né, procedimento no outro olho, já aí... e ele, mas eu ainda não tenho nada, não aconteceu nada. Sim, exatamente. Então... Tu tem que deixar muito claro para o paciente que a gente está perdendo tempo, porque a partir do momento que aconteceu, a gente não consegue voltar atrás ou recuperar, né, algumas funções que são perdidas, né? Baixa de visão. Não, esse exemplo é perfeito. Eu estou com um caso bem recente, eu estou acompanhando ainda. Fez um glaucoma agudo, não consultou, ficou quase um ano com glaucoma agudo cronificado, glaucoma agudo crônico, dizer assim, né? Então o que acontece ali? Realmente perdeu a visão, né? E a gente já trabalhou rapidamente no outro olho, e a pessoa tem uma resistência absurda, ela não quer mexer no outro olho, que é o bom, entende? Mas por que a gente fala, olha, corre no outro antes que dê o mesmo problema no outro também, entendeu? É um caso também que Exato, eu tenho. Né? Outra coisa que às vezes tu vai ver nos retinólogos, assim, às vezes o pessoal chega com um olho, com uma queixa, assim, perdeu a visão no olho. O que o retinólogo faz às vezes? Ele corre no outro para tratar o outro para dar tempo. Porque às vezes aquele ali, eventualmente, é muito arriscado mexer, porque ele já está numa situação quase que irreversível. Então, normalmente, quem tem muita experiência, ele vai rapidamente tentar bloquear o outro lado. É mais estratégico trabalhar no, entre aspas, bom primeiro. Sim, né? assim, trazendo para o meu lado, né, da oculoplástica. Então,
Recentemente, o paciente com ectrópia, então a margem da pálpebra virada para fora de um olho, tá? Totalmente virada, né? Então já estava com esse quadro arrastado há algum tempo, e aí nós conversando, explicando a cirurgia, ele falou, tá, mas eu vou ter que mexer no outro olho também? Aí eu sim, no outro olho. Por quê? Porque aquele olho também já apresentava flacidez, então já apresentava alterações. A margem da pálpebra poderia não estar virada, mas a gente já ia mexer numa pálpebra, né? Então a gente já entra no olho, já pensa na outra pálpebra, né? No olho, mas já pensando que no futuro. Então, disse, olha, se tu vai fazer o procedimento, tu vai ser submetido à anestesia, nesse mesmo momento a gente já vai intervir no outro, porque já apresenta sinais, né? E ele, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, daí eu opero os dois lados. Ele, mas o outro não tem nada ainda, será que eu faço? Não tem que esperar, né? Então... É que a gente precisa muito ajudar as pessoas a pensarem que, até certo ponto, um pensamento intuitivo, ele pode fazer sentido. Eu vou te trazer outro exemplo ainda que eu acho que tu vai concordar. Neurite óptica. Tem uma janela de tempo para tratar. Com certeza. Né? E curta. E rápido, né? Então, às vezes, o que a gente fala assim, tem que fazer pulso, às vezes faz 4, 5 pulsos em sequência, né? O protocolo é esse. Mas quem sabe a gente espera, vamos deixar para depois, doutor e tal. É a janela que tem, entendeu? Depois eu não faço mais. Eu já tive caso, que voltou 3 meses depois, aí realmente já tinha passado a inflamação, ficou com uma sequela muito grave. Não vai pulsar depois, na verdade não faz nem sentido mais, entendeu? Porque aí tu vai realmente expor a um remédio que pode ter seus parefeitos e não tem sentido em melhorar. Então tem ali uma janela curta que a gente precisa, eu costumo dizer, eu tenho que ser tão agressivo no tratamento quanto a doença é no impacto dela, né? Eu tenho que ser proporcional à doença, né? Então ali tem uma janela de tempo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está ela não tem muito tempo hábil para ficar pensando ou compilando informações, e ela não está confiando tanto no especialista. Então, é uma situação delicada. É difícil. E ela precisa conectar com o especialista que ela confia e deixar o especialista ganhar tempo para ela. E eu costumo dizer, depois estuda, depois conversa, depois debate, entendeu? Mas ali, numa situação, às vezes, gravíssima dessas, tu tem pouco tempo para atuar rapidamente e ter resultado. E vai comprometer se não for rápido. Né? Exatamente. É uma situação delicada, deixa o paciente em dúvida, mas aí é aquele ponto. Hoje mesmo teve uma paciente de outra área, né? Ali que ela tinha uma indicação cirúrgica, ela disse, mas eu não sei. Eu disse, olha, tu tem que ir encontrar o profissional da tua área, que tu tenha confiança. Eu falei assim, sentar e conversar com ele, ver pós, contra, tudo, avaliar com ele, né? E confiar no profissional. Né? Isso também é importante. Tu tem que estabelecer um vínculo de confiança com o profissional que tu está consultando, né? Às vezes isso a gente é um pouco mais, parece que um pouco mais difícil, às vezes hoje se criou uma barreira assim que chega com uma desconfiança, né? Que tu tem que quebrar isso. É difícil, acho bem difícil. Sim. Eu acho que essa questão do empoderamento, da informação, só que o que acontece é um pouco diferente de eu informar alguém sobre um produto de venda transacional, por exemplo. Sim. Né? Eu informo, dou características técnicas, especificações, tem gente que adora fazer isso, analisa bem, escolhe o que né, pondera o melhor, vai lá e compra, beleza. Eu acho que alguns itens isso é maravilhoso. Às vezes é melhor tu comprar assim do que tentar ir num vendedor que não tem tanto conhecimento. Né? Claro. Tu vai ganhar tempo, tu vai comprar exatamente o que tu precisa, quem é mais né, metódico, digamos assim. Mas, quando é alguma coisa complexa e às vezes ainda assim tem o timing, é muito difícil a gente ficar tentando nós compilarmos as informações que estão dentro de uma metodologia e tal. Então, é totalmente diferente uma coisa e outra. Eu vou comprar esse item, por exemplo, eu estudo toda a especificação dele e compro. Beleza, entendeu? E outra coisa, se eu for deixar para o mês que vem, o item é o mesmo, não muda nada. Né? Agora, por exemplo, tive um problema grave e ele tem que ser colocado dentro de um trilho metodológico para ser solucionado, ser atendido. Eu não tenho esse tempo livre. Esse é diferente, mercado de saúde claro, do mercado que tu está, de exatamente. compra de um produto, né? É diferente. Isso, exatamente. Tem uma resolução que está rolando hoje na questão do CFM. Interessante. Né, muito interessante sobre... Porque o que está acontecendo muito, assim, acho que as pessoas vão se identificar com o que eu estou falando.
o sujeito abre um canal em qualquer mídia social, rede social, e se coloca como especialista, né? Aí a gente vai ver assim, um especialista porque ele criou um canal, né? É diferente de ser um especialista de fato. Tem uma formação, uma certificação e tal. Certificações são importantes porque a gente se conecta com a mesma linguagem com outros especialistas de outros lugares. Então, é comum a gente atender muita gente de fora em Gramado. E aí, quando eu começo a conversar, aí eu penso, igual que o meu doutor falou lá. Claro, porque a gente está dentro de um trilho metodológico, uma linguagem. Pode ser que eu tenha um pouquinho de nuance diferente, eu atendo mais rápido, mais devagar, minha agenda é diferente, mas quando vai se entrar na metodologia, se presume que o colega lá no Rio, em Vitória, no Nordeste, em São Paulo, em Mato Grosso, a mesma linha, ele fala a mesma língua que a gente, né? Então, por isso que existe o especialista, ele está dentro de um modelo de conhecimento estrutural. Né? Eu já, assim, essa resolução, né, que vai entrar em vigor em 180 dias, eu acho ela muito bem-vinda. Nesse momento. A gente já estava precisando disso, né? Frente a todas as mudanças. A gente teve um impacto muito grande nos últimos 2 anos das mídias sociais, dessa comunicação. Então, a gente também tem que se inserir. O que a gente faz hoje aqui é se inserir também dentro dessa comunicação, que é super importante, é da nossa rotina hoje. Tem que entender, assim, acho que todos os médicos têm que entender isso. É da rotina hoje. Eu acho fantástico esse modelo de conversa solta aqui, de podcast, por exemplo. Rádio também, acho que é um meio bacana, que é fala solto, na verdade, o que a gente está mais ou menos imaginando. E o paciente, as pessoas que precisam do serviço médico, elas nos entenderem, nós também debatendo medicina, né? A gente sempre fez isso, só que é uma coisa que não se leva para mídia, não aparece tanto e tal. Não vê, os médicos dentro do centro cirúrgico, estar médico na faculdade, todo mundo conversa medicina, isso é uma coisa natural. Troca uma experiência, troca um caso e tal, é absolutamente natural isso, né? É da rotina, né? Claro, entre colegas. Sem dúvida, então é bacana trazer isso para o nosso público que é atendido também, para eles entenderem a nossa naturalidade com esses assuntos, né? E acho importante também essa conversa para trazer assuntos que às vezes os pacientes nem se dão conta, né, que são importantes, ou dentro do consultório, dentro de uma clínica, quais são os desafios, né, que a gente enfrenta, que eles nos trazem. Então, e coisas que a gente vai aprendendo também a superar e a comunicar com eles. Eu acho que tem uma coisa legal de desmistificar. Tu pode ver que ultimamente a gente vê alguns hackzinhos de marketing, falando em mídia social, digamos, os médicos não querem que você saiba disso, né? Ou então, esse tipo de coisa, eu acho que artificializa, porque assim, médico que é especialista numa área, pensa só, ele estuda um tempo medicina, depois ele estuda um tempo a especialidade, depois ele estuda um tempo a subespecialidade. Então, esse cara chega um ponto, e com experiência rodando naquela sub-área, ele entende muito daquela área. Então, ele também entende o comportamento, ele também entende o que é repetitivo na informação que os pacientes trazem, ou seja, não dá muito para querer esconder daquele cara uma coisa que está acontecendo. Ele sabe, na verdade, ele sabe, né? Pode ser que ele te fale mais ou menos, mas ele, obviamente, que ele percebe, né? Então, uma questão muito de saber conduzir. E é importante que isso é muito artificial, essa questão de que os médicos não querem que você... Eu acho que esse discurso não cabe mais, assim, eu não consigo entender, sentido, né? Não tem sentido, eu não consigo entender a lógica de apresentar esse assunto hoje, não vejo isso. É como se tu fosse fazer uma coisa que não precisa passar pelo médico, que tu resolve sozinho. Ou como se estivesse forçando, ou alguma coisa assim, eu não consigo ver isso em nenhuma, na prática clínica, eu não consigo ver isso. Hoje em dia não existe espaço para isso. Eu acho que existem coisas assim, por exemplo, que o médico, ele tem invariavelmente, e vou te dizer assim, acho que na maioria dos casos, ele tem uma conduta que ele quer um bom resultado, e a grande maioria das vezes, assim, vamos imaginar assim, o médico atuando de forma correta, que eu vou dizer que a grande maioria ele vai tentar também não, como é que eu vou dizer, não exagerar dentro das condutas dele, e nem gerar demanda desnecessária em qualquer tipo de coisa que ele vai demandar, seja exame, seja cirurgia e tal. Ele vai tentar ser equilibrado, né? Com certeza. Não faz sentido pra gente. Às vezes eu recebo, tu também recebe,
Pessoas que vieram operar, por exemplo, a gente vê às vezes, não, esse caso aqui não é cirúrgico. Não. Se eu tentar operar aqui, eu vou criar um problema, entendeu? Não faz sentido. Não vejo benefício. Ou, às vezes, pacientes chegam assim, eu vi que alguém fez isso. Aí chega no consultório e diz, fiz um procedimento estético. Olha, eu acho que para ti não cabe, não é o momento. Isso. Então, porque quando tu vai propor um procedimento, tu não tem que vender o procedimento, tu também vende o resultado. Então, tu não pode propor algo que não vá atingir o resultado, porque a única coisa que tu vai gerar é insatisfação. Né? Então... o que acontece, muita gente percebe no comportamento das pessoas que no momento que tu rompe uma barreira de conhecimento, tu quer mostrar para os outros que tu sabe. Então, é uma espécie de criação de um micropoder, assim, algo assim, entendeu? Eu sei como é, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, quando vai se tentar transmitir o que eu aprendi sobre a minha pessoa para outra, pode ser que não sirva para outra o que eu aprendi. Exato. Né? Não é sistemático. Então, tentar trazer um exemplo mais claro, assim. Hoje eu acho que a medicina, talvez a nutrição, talvez as áreas de apoio de saúde, algumas áreas, eu acho que, vamos lá, várias aí, eu acho que físio, eu acho que fono, eu acho que elas trabalham já, elas entendem, há uma maturidade em entender que existem níveis personalizados de atuação. Com certeza. Hoje, eu acho que a nutrição, a medicina vão para o lado da biogenômica. Vão tentar modular. E aí se entende o seguinte, esse café ele faz bem para mim, mas não faz bem para a Luísa, né? E aí não adianta a gente ficar discutindo que café faz bem ou faz mal. Depende. Depende do organismo, depende do café. Às vezes tu troca aqui o grão, pode ser que já não dê a reação. Então, quantidade de variações de organismo e a quantidade de variações de interferência no organismo com tratamento gera uma combinação gigantesca. Então, é por isso que saúde vezes, não é matemática, não é exato. Exatamente. Né? E não adianta muito o vizinho falar para o outro o que fazer, né? Porque às vezes é para cada pessoa de um jeito, né? Então isso é muito importante a gente trazer. Bom, esse era o assunto paciente conduzindo. Eu acho que é bacana a gente dar uma pincelada. Trazer esse assunto, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos trazer um mais espinhoso ainda. Vamos lá. Falar um pouquinho de custo, de precificação, sob o nosso ponto de vista, assim, custos em saúde, né? Acho que é um assunto um pouco tabu, um pouco delicado de mexer, pode ou não pode e tal. Então vamos tentar deixar um pouco mais claro essa questão, porque é uma coisa que todo mundo passa por isso. Eu acho que a gente, como médico e como paciente também, a gente passa por isso, que é importante falar. Ponto de partida. Serviços em saúde são serviços, eles têm custo. Ponto. Né? Acho que é importante. Por que médico não passa preço? Queria que tu me explicasse. Por que médico não passa preço? Se eu te ligar ou te mandar uma mensagem lá no Instagram, por que tu não me passa o preço de uma cirurgia? Primeira coisa, por que eu não posso passar por que eu não passo o preço? Tá? Então, a primeira coisa, eu acho essencial na minha área, é a avaliação do que é a tua real necessidade. Né? Então, é isso que a gente explicou. O que é para o vizinho talvez não seja válido para ti. Então, a primeira coisa é porque, se fosse assim, a gente faria um pacote e todo mundo chegaria ali e compraria esse pacote. Olha, para isso aqui, faz isso. E não é assim. Tem individualidades que elas precisam ser respeitadas. E é muito importante o paciente entender isso. Porque senão tu chega a um resultado final e se ele não entende isso, ele fica insatisfeito. Exatamente. E aí, já foi feito o procedimento ou a assistência necessária, mas não era isso que eu queria. Então, o principal é individualidade. Isso é essencial, tá? Não dá para fazer um pacote para todo mundo. Atendi pouco tempo. O paciente chegou e disse assim, não, eu quero tirar só esse excesso aqui de pele da pálpebra. Eu conversei com ele, fotografei ele e mostrei, mas tu não tem só o excesso de pele na pálpebra, a tua pálpebra também está caída. Aí ele falou, tá, mas tem diferença? Eu, sim, tem diferença entre ter a pálpebra caída e tu ter o excesso de pele. Então, para ele, era cirurgia na pálpebra, ele não conseguia diferenciar. Então, se eu passasse só um preço para ele, e ele chegasse e fizesse, só tirar o excesso de pele, ele não ficaria satisfeito com o resultado. Sim. Então, ele veio, consultou, avaliou, ele entendeu. Então, não tem como os pacientes digam, mas passa uma média.
Não tem como tu passar uma média sem avaliar. Precisa entender a estratégia que o profissional está criando para conduzir aquilo. Exatamente, porque o que vai ser na cirurgia? Muda o teu tempo de cirurgia, muda o tempo de toda uma estrutura. Então, às vezes, eu acho que fica um pouco esquecido que existe uma estrutura, uma assistência para atender aquele paciente. Então, tu tem uma equipe de quantos profissionais para isso? Tu tem uma estrutura que tu vai deixar ali. Então, uma vez, agora veio assim uma lembrança. Meu colega, um amigo me perguntou, eu não consigo entender por que vocês começam a operar tão cedo. Aí eu falei para ele, porque para operar existe um custo. Eu falei assim, então se eu abrir o bloco às 11 da manhã, tu tem que entender que existe uma equipe e um custo por trás disso. Claro. Tu vai querer pagar todo esse custo ou tu vai querer aproveitar o máximo daquele tempo, né? Aproveitando de maneira inteligente o recurso que tu tem. Então, acho que isso também isso tem que ser passado, isso a gente tem que conversar. Um bloco cirúrgico é uma orquestra, né? A gente tem ali pessoas que tem a parte estrutural de CME, que é Centro de Materiais Estéreis, que trabalha ininterruptamente, tem a enfermagem, tem o apoio. Higiene, recepção. Tem toda a manutenção, tem o pessoal de apoio. Não são vários profissionais. Né? Então, aquilo ali tem que orquestrar e justamente otimizar, como tu fala, o tempo de centro cirúrgico, né? Eu acho que esses exemplos são muito interessantes para a gente entender. Então, o que acontece comigo também muitas vezes? Falando de catarata ou lente intraocular. Doutor, quem sabe a gente não põe a lente. Né? Isso é antigo, assim, a gente ouve isso desde que eu me entendo por cirurgião de catarata, que já faz muitos anos, mas... por que o paciente tende a dizer isso? Porque ele acha que o custo, às vezes, da lente é muito alto. Então, o que eu costumo dizer? Eu brinco assim, olha, é a mesma coisa que tirar um pneu de um carro que está o pneu furado, tu tira o pneu e não põe outro, e vai andar assim mesmo. Quer dizer, não dá certo, né? Aí o paciente, pois é, doutor, não dá. Então, é muito parecido. Eu estou tirando uma estrutura que faz parte do globo ocular, porque ela não funciona mais, e eu tenho que devolver outra. Se fazia de tirar e não botar mais no tempo da Intra, né? Que era os anos 70 e início dos 80. Não tinha lente intraocular. Daí tinha que esperar amadurecer a catarata, aquela história toda. É totalmente diferente de hoje, que tu faz uma ação bem mais assertiva, mais precisa, mais controlada, mais segura. Né? Então tu pode fazer isso. Bom, o que acontece às vezes que eu acho que precisa ser refletido, né? Talvez as pessoas tenham uma cultura de não querer gastar. Quero mais barato, quero menor custo. Só que o que eu costumo dizer assim, ó, cirurgia de catarata, cirurgia de plástica que nem tu faz, é fazer e não ter como desfazer. Então assim, fez pra vida, vai ficar com aquilo ali funcionando daquele jeito, vai ficar agarrado numa cirurgia de catarata para enxergar pro resto da vida. Então assim, respira um pouco, pensa um pouquinho, sabe? Outra coisa, às vezes se cria uma necessidade de urgência numa cirurgia de catarata. Invariavelmente, não tem urgência. Eu costumo dizer, organiza melhor, espera um pouquinho, sabe? Tenta pensar num implante que seja para longo prazo melhor e tal. Nem que não possa agora, espera um pouco, dá uma organizada e tal. Muita gente aceita. E volta, sei lá, 6 meses, 3 meses, 1 ano, entendeu? E vai lá e opera. Claro, depende de quanto aquilo está incomodando, né? Mas organiza melhor pensando em investir um pouquinho melhor para ter longo prazo. E aí, por exemplo, pergunta para pessoas que operaram com lentes tops de linha, boas lentes intraoculares, passa 10 anos, nem lembrava mais da cirurgia, porque resolveu e aquilo não incomoda mais. É problema que virou a página. Né? Eu acho que falta, às vezes a gente tem que buscar mostrar para o paciente que saúde, isso é um investimento, que cirurgias que são eletivas, elas são investimentos também. Então, a gente não pode trabalhar, e a gente procura trabalhar com isso na clínica, tu trabalhar com um padrão alto, porque tu quer oferecer segurança, tu quer oferecer qualidade, tu quer ser receptivo, tu quer oferecer um bom serviço, né? Então, a gente busca isso, procura fazer isso de maneira diferente para o paciente. Então, é um investimento que vale a pena e que a gente busca. Saúde também é investimento. Eu costumo dizer assim, é muito interessante isso, assim, quando a pessoa diz assim, mas é muito caro, mas... Ok, na tua avaliação, talvez dentro dos teus valores é caro, mas é para a pessoa, não é para o cirurgião.
Exatamente. Quem vai comprar um implante de topo, que às vezes acontece, as pessoas dizem, mas o fulano, por que ele fez uma coisa tão cara? Não, cara, ele comprou uma coisa para ele usar. Aquela lente vai ficar com ele. É dele, ele é proprietário daquela lente intraocular. E outra, o que tu usa mais do que uma lente intraocular? Não, e tu desvaloriza? Nunca. Né? Não tem uma cirurgia, por exemplo, no teu rosto. Sim, é o teu cartão de visita, a tua entrada. Tu acorda, tu vai ver isso ali tudo. Então é pra vida inteira. Então, essas questões, assim, é interessante. Eu sempre digo, coisas que não são urgentes, que dá para manejar de maneira mais tranquila, se faça um planejamento mais calmo, né? Entende que aquilo vai ter consequência. E não é como consumo de produto, eu vou pegar o mais barato que tem. Às vezes a gente vai para o mais barato porque aquilo ali faz sentido em ser mais barato mesmo, tudo bem, né? Mas coisas que vão ser perenes, tu não vai ter como devolver, tu vai ter que ficar usando aquilo. Quer dizer, o mais caro é para a pessoa. Quer dizer, ter o melhor item, né? É muito interessante essa relação com o consumo. E assim, nas cirurgias, nos implantes, nas próteses, tem gente que já amadureceu bem isso. Não é algo que agora eu vou fazer assim e depois eu melhoro. Não dá. Não tem como. Tu não vai começar depois. Dá para trocar uma lente intraocular? Dá, eu já fiz isso. Tá? Mas tem condições bem específicas para fazer isso. Não é uma coisa que eu vou colocar no meu portfório cirúrgico e dizer, quando quiser troca. Não é bem assim. Né? Dá para fazer isso. E até, vamos lá, se fosse assim, o custo de fazer uma cirurgia primária e uma cirurgia de trocar é muito maior, né? Acaba sendo muito mais caro fazer depois. Dá, mas é outro nível do jogo, assim, né? Então, melhor fazer a primeira muito bem feita, né? Essa é a ideia. As cirurgias também, na minha área, a ideia é essa, fazer uma vez, primeira vez, bem feita. E não dá para fazer só uma parte. Quando vem o plano cirúrgico, assim, mas então só faz isso. Não tem como. Mas eu só quero fazer essa parte. Então, não é o momento para tu operar. Então, tu tem que pensar e amadurecer isso. Mas falando de plástico, acho que é muito interessante, assim, porque hoje, vocês podem... Como isso está muito, muito, muito ativo em rede social, em publicação, aparece muito mais a tua área do que a minha, obviamente, né? A tua área é trabalhar com o rosto, com a estética, com a estruturação da fisionomia em si, digamos assim. E às vezes as pessoas dizem, por que tem resultados de plástica muito naturais que tu olha, tem uma coisa diferente, tá bacana, mas não, o que será que ela fez? Não dá para entender que foi um procedimento. E tem coisas muito evidentes, assim, a gente olha e tá artificializado, né? Ou, né? Que pode ser eventualmente transitório, mas que fica às vezes uma coisa, né, estranha. Então, tu vê como existem níveis de atuação de profissionais que têm uma maestria em fazer aquilo, né? E eu vejo, assim, o teu estilo de trabalho é técnico porque tu tem uma formação médica, tu tem todo o domínio de anatomia e tal. É muito diferente tu entregar um rosto para um óculo plástico fazer e, eventualmente, alguém que só está fazendo ali procedimentos, que aí a gente volta para a resolução de CFM, alguém que se tornou um especialista porque é um especialista digital, digamos assim, né? É muito diferente. É muito diferente, não tem como tu comparar. Então, quando a gente falou, foram 11 anos estudando, preparando, fazendo a especialização, e depois, muita gente me pergunta, eu nem sabia que existia essa subespecialização dentro da oftalmologia. Então, o mercado criou essa necessidade também desse especialista buscando essa maestria, né? Porque é uma coisa que a gente costuma perguntar, assim, é muito interessante refletir sobre isso. E quando dá problema em estética, quem resolve? Óculo plástico. Né? Isso não é muito falado, assim, tu não sai com uma bandeira falando isso, mas o que a gente ouve? Assim, deu problema, sei lá, descarrilhou aí um procedimento, e às vezes o profissional se perde, o profissional que não tem uma formação, ele acaba realmente se perdendo. Por que formação é importante, né? Porque eu tenho vários níveis de formação de o que pode acontecer aqui, por que pode acontecer lá, por que pode... Tu tem toda uma preparação para entrar. Quando é que tu usa isso? Pouco, né? Tu vai fazer uma catarata hoje, por exemplo, será que pode virar outra cirurgia? Muito difícil, mas se precisar, eu tô bem aparelhado para fazer, né? Exatamente. A mesma coisa tua área. É a mesma coisa. Vamos usar o exemplo do avião. Tu não quer turbulência, mas quando ela acontece... Tem que saber o que fazer. Tu tem que ter um piloto que sabe o que fazer. Claro. Né? Então, isso a gente pode aplicar também. Alguns pacientes dizem, olha, pode acontecer isso durante a cirurgia? Pode. Hoje chegou uma paciente, mas não me deu 100% de certeza.
Nunca vai dar. Nunca vai dar. É. Falei assim, isso não existe. Exato. Eu falei assim, acordar de manhã não é 100% de certeza. Claro, então, a gente também tem que ter... Isso é promessas, às vezes, que são irreais. Então, eu acho que essa resolução, ela entrou de uma maneira muito boa para tu poder também abordar isso agora, porque tu vê promessas irreais, né? E tu tem que deixar transparente para o paciente entender, olha, é até aqui que a gente pode ir, pode acontecer isso, mas eu estou preparado, né? Acho que isso a gente vê assim, são vários protocolos que a gente está acostumado, né? Por que não faz assim? Porque se eu aplicar essa técnica nessa situação não dá certo. A gente já sabe isso, né? Então a gente não vai ficar testando nunca. Tu vai pegar um protocolo bem maduro, bem consolidado e vai ficar aplicando porque é totalmente seguro fazer aquilo, né? Então quando um cirurgião propõe, que o pessoal fica com medo, que é natural, mas daí daqui a pouquinho a família, olha, o doutor tem experiência, ele já sabe fazer, ele fez no fulano e tal. Então tu tem muitas vezes um respaldo, né? E fundamentalmente um respaldo na técnica bem consolidada. Exato. Um assunto, dentro desse assunto, abrindo uma outra coisa que é extremamente delicada, e volta e meia a gente vê isso, é às vezes assim, como hoje tem muitos profissionais no mercado, é delicado falar, mas é a verdade, a gente invariavelmente tem vários níveis de formação técnica, mesmo dentro da nossa área. Então tem um fulano que é super especialista, tem um fulano que é mediano, tem um fulano que é generalista, Então o que acontece? Nem sempre o bom senso é uma coisa totalmente equacionada para todo mundo. Não é linear. Então tem que cuidar, às vezes, a história da segunda, terceira opinião. O que eu falo, às vezes? Eu vejo muito isso, tu vê também. O paciente chega com pastinha de 4 cores na tua consulta. Aí ele começa a puxar um exame daqui, um exame dali, um exame dali. O que a gente costuma brincar, falar e tal, mas que é verdade? O paciente está conduzindo o seu próprio caso. Com certeza. Ele vai tentando compilar a informação. O que o médico me falou aqui? Vamos ver o que outros se fala aqui mais uma coisa ou não. Mas já falou um pouco diferente. Às vezes, o nível cirúrgico ele é tal que as pessoas precisam entender isso. Um cirurgião propõe uma coisa porque ele está tranquilo em fazer. Às vezes vai no outro cirurgião, no outro médico, e ele não tem a mesma formação, ele vai tentar contraindicar, não porque o caso está contraindicado, mas porque ele não tem habilidade. Então, essas nuances eu acho que precisa falar às vezes. Parece uma coisa às vezes delicada e tal, mas no sentido ético eu acho que é importante bater nesse assunto, entendeu? Quando a gente está propondo alguma coisa ou está contraindicando alguma coisa, é porque existe aí uma experiência grande nisso, né? E só para concluir, desculpa, é assim, quando é que as pessoas sentem isso que eu estou falando? Quando elas vêm complicadas de outro serviço. A gente tem que colocar daí em protocolo de complicação. Aí eles veem como é que é uma construção, né? Então os pacientes, quem sabe a gente fazer isso, quem sabe... Não, calma. Quando aconteceu isso, daí é assim, 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 assim. Então tem toda uma lógica, né? E quando a gente está tranquilo para indicar, é porque a gente sabe como fazer. Às vezes vai lá no outro colega pedir segunda opinião. O colega diz que não faz tal. É a opinião dele, mas às vezes é porque ele não sabe conduzir também. Eu acho essa questão, assim... É bem delicado. A contraindicação, ela se ela não for uma contraindicação absoluta, né? Que a gente tem as contraindicações relativas claro. E a absoluta. Então, a única que tu pode dizer, olha, uma contraindicação absoluta é isso aqui. Aí a gente entra naquela relativa, tá? Mas ou tu não domina a técnica, ou não é a técnica que da tua eleição, da tua preferência, porque a gente também tem isso, né? Eu acho que, assim, a contraindicação de quando vem, olha, consultei e me indicou isso. Eu acho... a não ser que seja contraindicação absoluta, é muito delicado tu contraindicar um outro procedimento de outro colega, talvez porque não é do teu know-how, da tua experiência, né? Isso tem áreas que tu é super especialista, tem áreas que tu não é super especialista. Exato. Então, é a mesma coisa que o paciente chegar e perguntar a minha opinião sobre uma alteração, uma indicação de retina. Então, eu sei o que estão ali os protocolos gerais de acordo com a minha escola, mas a gente tem essas nuances, então é muito delicado tu chegar e contraindicar. Isso acontece, né? Acontece. E às vezes o paciente está procurando, ele vai migrando de profissional em profissional, procurando a resposta que ele deseja. Sem dúvida. Né? Isso aí é certo que acontece. Isso aconteceu hoje. Uma paciente que ela estava na 4ª ou 5ª profissional de diferentes áreas. Aí eu perguntei para ela,
eu não vejo lógica no que tu tá fazendo, porque tu tá buscando escutar alguma coisa. Exato. Eu falei assim, isso tu não vai encontrar aqui, porque não é isso o teu caso. Então, tu não... É muito interessante, porque às vezes tem 5 opiniões que são convergentes, e uma que é ela quer, daí ela aceita aquela. Porque é o que ela quer, né? É o que ela quer também. Isso ela diz, mas eu acho que isso... Eu tive caso assim em cirurgia refrativa. De eu contraindicar e mais 3 colegas contraindicarem, porque era óbvio, assim, não tinha ali como fazer. A gente sabe, a gente tem nomograma, existe uma lógica para cirurgia. E ou aí um o pessoal elevado, vai, um cirurgião você faz, complicou, entendeu? E aí o risco é elevado, aí depois que daí a pessoa quer, porque não, mas eu quero fazer, porque e aí não avalia esse risco. Eu sempre gosto de trazer assim para o paciente, quando a cirurgia ela tem um basal, um risco basal. A gente vai indicar ela quando o teu benefício, esse risco, ele for superior ao teu risco basal. Se tá empatado ou tá abaixo, não é a melhor opção. Sentido. Não faz sentido tu assumir. Perfeito. Porque depois que aconteceu, não volta. Né? Então, eu acho que é bem legal a gente abrir esse assunto, porque ele parece muito delicado, e eu tenho certeza que isso é assunto de rodas de pessoas, porque são reflexões difíceis de fazer. Então, assim, eu acho que é bacana abrir com o especialista isso, né? A gente tem tanta experiência nisso, porque, claro, para a pessoa, às vezes, é o mundo dela, ela tá ali passando por aquilo. Nós, como do outro lado da mesa, a gente já passou, tem casos que literalmente centenas de vezes por casos muito semelhantes e que eles vão se repetindo. E que a gente aprende também sem com esses dúvida, casos. Sem dúvida, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante da gente abrir esse assunto, porque, de certa forma, ajuda também as pessoas a tomarem decisões, né? Mas eu acho que é importante ver a reputação do médico, o que ele está propondo, quantas vezes ele já fez aquilo, né? Quantas vezes deu certo, quem que já fez... A reputação, ela é importante, né? E a outra coisa também, acho que para a gente finalizar esse assunto, porque a gente estendeu bastante já, né? Tomada de preço, por exemplo, sabe? Tanto na questão, às vezes, licitação que acontece, tá? Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque, assim, às vezes as pessoas confiam em licitação para um procedimento time independente. Te dar um exemplo. Retinopatia diabética em fase terminal, pessoa fazendo pregão, assim, ou fazendo... Acontece, entendeu? A gente fala, olha, pelo amor de Deus, faz com alguém que tu confia, mas não perde tempo, entendeu? Porque não adianta querer ficar, às vezes, numa lógica de licitação que pode funcionar em outras áreas, mas numa coisa que é totalmente tempo dependente e, às vezes, não dá tempo, né? É que nem eu ficar fazendo licitação para ver que tipo de extintor eu vou usar para apagar um incêndio que está incendiando. Não tem sentido, entendeu? Não tem sentido. Eu tenho que ir lá e o tempo é muito mais importante do que a questão disso daí. Então, é muito importante cuidado com transposição de pensamento de uma área para outra. Às vezes não funciona, né? É bem importante falar. Não sei se tu deve ter visto isso já algumas vezes acontecer, né? Já. Não é incomum, é bastante frequente. Isso. Exato. E aí pensar no longo prazo, assim, acho que os procedimentos são a longo prazo e a gente precisa entender sempre, né? Que a gente vai conviver com eles depois, e né? eu tenho, assim, que eu gosto sempre, o paciente, claro que ele se sente confortável quando tu diz, não, é um procedimento simples, por exemplo. Eu não gosto desse termo. Eu não acho nenhum procedimento simples, tá? Todo procedimento, como eu digo, ele envolve um risco. Eu acho um procedimento seguro e bem executado, de baixo risco. Agora, não um procedimento simples, eu não acho que existam, assim, que se torne banal. E aí, quando a gente fala de precificação, que a gente está botando um procedimento, a gente tem que demonstrar a importância e o valor dele, né? Então, quando é um procedimento, ele é um procedimento, não importa o quanto ele é, a magnitude dele, é um procedimento. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu fosse escolher um cirurgião para qualquer coisa que eu precisar, e claro que eu estou suscetível a isso também, o que eu tento buscar? Né? A gente talvez tenha um pouco de viés porque a gente tem uma malha de especialistas que a gente já conhece, de colega e tal, mas vamos lá. Lógica. Primeiro, um cirurgião que faça cirurgias de maneira constante. Ele tem a cadência. Ele opera toda semana, ou ele opera a cada 10 dias, mas ele está lá sempre operando, né? Acho que é importante. Ele pisa em complexidade. Ele agrega as coisas novas com segurança, né? Não é aquele cara que fica só, talvez, numa coisa mais, num procedimento único só. E ele
está atualizado, ele está buscando coisas novas, né? E ele está ligado no que está acontecendo. Então, eu acho que tu vai juntando um pouquinho de característica, assim, tu vai vendo um profissional, por que ele está fazendo aquilo? Porque ele está preocupado em melhorar a técnica dele e tal. E com isso ele vai beneficiando os pacientes. Então, eu acho que são coisas assim, mas fundamentalmente, fazer de maneira repetitiva, que é o que dá a segurança, né? Ele tem que ficar fazendo. Lembrar quem é bom é porque faz, né? Que fica fazendo, fica repetindo. E que tenha abertura de portfólio de certa complexidade, né? Se eu te encaminho um canal lacrimal, tu faz, uma DACRA tu faz, uma pálpebra tu faz, um ectrópio tu faz, um tumor tu faz. Tu tem, né, um leque de ação que tu consegue flexibilizar muito bem e tu vem fazendo, né? Sim. Da nossa parte de catarata e retina, por exemplo, a gente fica fazendo casos. Eu não posso escolher, né? Retina, então, é totalmente, né, aleatório quase, né, o que vem. E nas lentes a gente sabe que abre um portfólio maior possível. Eu tento estender assim, né, para todo tipo possível de implante, porque eu sei que cada vez mais a gente consegue beneficiar mais as pessoas. É a né? questão da individualidade. Exatamente. Né? Exato. Avaliar o que é melhor para o paciente. É uma grande variedade. Perfeito. Bom, acho que foi um papo bem legal de novo, né? Foi sempre uma conversa legal da gente falar. E é uma comunicação diferente. Eu acho que vale muito a pena assim, a gente falar desse formato, porque a gente tem uma tranquilidade em falar coisas que eu acho que, de certa forma, vão impactar as pessoas que vão ouvindo, ajuda, né? Então, mais uma vez eu queria te agradecer a presença, né? Mais um episódio legal da gente trazer um pouco de polêmica. E às vezes a gente também, ao contrário, né? Coisas que se quer gerar polêmica, a gente dá uma baixada na poeira, a gente acalma, não é assim tão complicado assim. Os especialistas têm uma tranquilidade em lidar com essas coisas que entram divergências, digamos assim, né? Sim. Então, obrigado, Luísa, pela participação de novo. Obrigada. E logo a gente volta aí para um outro episódio. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Estamos sempre aqui conversando, tentando esclarecer o máximo e abrindo esse canal com os nossos pacientes e com todos da clínica.